Oiê! É, Tudo bom? estão ansiosos os dois, estão me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem, Mari. Vamos ver Então tá. como que o É pessoal que senão tá. eu coloco o fone. Eu estou te Uhum. escutando bem também. Como que tá o áudio de nós dois, gente? Tá bem? Tá pra ouvir? Tá legal o áudio aí, gente? A gente vai conversar bastante, né? Uhum. Estávamos os dois ansiosos, né, Gui? Sim! Para começar a semana da MS Flores, né? Que é uma Isso. semana, viu, gente? É uma semana de terapia floral, né? Começando hoje. Vão ser 4 dias com folga na sexta, né? A gente. E aí, pra gente começar, esperando o povo entrar, então vamos conversar um pouquinho, só pra iniciar, né? Então vão ser 4 lives, começando com a Mari na segunda-feira. Então a gente vai falar hoje sobre pets, sobre vários assuntos Uhum. relacionados a pet. Amanhã a Que gente vai chique. estar. Amanhã a gente vai estar com a Natália. A gente vai falar sobre amamentação e todo Ai, que legal. esse núcleo de amamentação. Na quarta, a gente vai estar com a Fernanda Rocha. A gente vai falar sobre autocuidado, emagrecimento, determinação. Ela mergulhou de cabeça nisso, eu acho muito legal. Ainda mais em época de quarentena, né? Sim, a gente vai falar sobre as ansiedades, né? As beliscadinhas da geladeira. Ficar em casa, essas coisas. E, por último, a gente vai falar com a Renata. Ela é educadora, então a gente vai falar de florais na educação para os Ai, alunos. Como é que está sendo a pandemia para os alunos também, né? Como que está essa o educação à homeschool, né? distância? Educação à distância, isso aí também é uma coisa que tem deixado o pessoal um pouco estressado, né? Na verdade, Uhum. acho que a pandemia como um todo tem deixado muita gente assim ansioso, né? Eu acho que ansiedade, acho que é o principal, a principal palavra, né? Sim. Da pandemia. As pessoas estão sem saber o que vão fazer, o que vai acontecer. E Uhum. aí o plural ajuda assim em tudo, né? Sim. A gente fica com essa cara de tranquilo, né? Mas depois Teve umas a essências gente por vê trás. do plural. É, Mas é muito bom, né? A gente sabe que o tratamento é fenomenal. sim. Já É, temos algum tempo. então, acho que vamos começar, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Não sei, eu não consigo ver certinho quantas pessoas tem aí. Você Tem tá entrando. 17 pessoas. Ó, a Paty entrou lá, ó. A Paty entrou. Tem bastante gente Entrou. entrando. Tem 17 É, então, pessoas, 18 pessoas. E agora é 8h03. Quer esperar até 8h05? podemos ir falando assim das ações da MS Flor. O que que você acha? Ok. O que que a MS Flor tá fazendo? Eu acho que assim, que é bem legal o pessoal conhecer um pouquinho da sua área e enquanto isso a gente vai falando, né? A área de Então, educação. sim. Deixa eu explicar então quem eu sou, né? Acho que a gente vamos explicar. Primeiro, Guilherme, ele tá abrindo uma live na MS Flores. Tá bom. Eu sou o Guilherme, eu sou terapeuta floral. A minha formação ela é um pouco confusa, mas eu comecei a estudar em 2017. Em o 2017. que é uma informação confusa? É porque eu não finalizei ela durante o período daquele ano de formação, sabe? O Sim, meu término ele foi um pouco separado. Aí entendi. eu cumpri horas, eu cumpri a questão da prática de outras maneiras, entendeu? Sim, entendi. Eu sou reikiano e eu faço parte, junto com uma equipe maravilhosa, da comissão pedagógica, né? A associação ela vai dividindo em comissões e a gente faz parte a Paty, que está aí conversando, o Dario, a gente faz parte da comissão pedagógica, que é uma comissão que fica responsável pelas redes sociais também, pelos projetos, alguns projetos a Pelos gente, estudos, pelos né? estudos, pelas formações, pelos cursos, é a O gente que dá, terapeuta floral é uma pessoa que passa a vida estudando, né? sim, E cada hora surge um novo floral, cada hora surge um uma nova coisa, repertório, um aham. repertório novo, e você tem que estudar o resto da vida. Exatamente. É um projeto bem legal que a gente está
fazendo e está bem forte, só que infelizmente a pandemia deu uma pausa nele, né? É o Bem Aham. Gestar. É um projeto que a gente fez com um convênio com a UCDB, com uma professora de enfermagem de lá. Então a gente trabalha sobre essa questão da gestação mesmo, todo esse processo, acompanhar a mãe naquele momento especial para ela, né? E que muitas vezes dá medo, que muitas vezes dá todo esse sentimento. Então a gente acompanha nesse Esse é o período. começo, né? O começo né, da Sim, maior parte das coisas que a gente depois acaba tentando ajudar, né? sim. E aí amanhã a gente fala sobre amamentação. Então Também. já vamos Ótimo, falando. tá ótimo. Mari, acho que é isso. E você? Quem é Mari? Bom, eu também tive uma formação confusa, multifatorial, multifunções. Eu entrei na biologia, fiz um ano, passei na veterinária depois, fiz 3 anos e lá na veterinária muitas coisas assim eu não aceitava, como o uso de animais em aulas práticas e coisa e tal. Então foi um período bastante difícil para mim. Uhum, E aí nesse período eu decidi voltar para a biologia sem abandonar a veterinária. Então do terceiro ano de veterinária eu comecei a fazer biologia junto com a veterinária. Obviamente, tive que ser reprovada por falta em algumas matérias da uhum, veterinária, mas eu digo assim, que foi uma coisa que me salvou. Porque na biologia, eu acho que eu nasci bióloga, uhum. desde pequena, e a veterinária veio depois, né? Pra você ter uma ideia, eu ganhei do meu pai um microscópiozinho quando eu tinha uns 6, 7 anos. Que amor. E eu ficava vendo formiga passar, mas eu tinha dó de matar a formiga, então eu só via ela passando. Aham. Eu só tinha pulga, porque pulga eu não tinha dó de matar. Então, e ficava vendo o microscópio antigo, tinha que ficar pegando sol, sabe? Jogando na Uhum. lente. Mas eu passava muito tempo da minha vida, assim, de criança ali fazendo isso. Eu gostava muito. Assistia, acho que eu fui criada pelo Discovery também, assistia muito documentário de vida natural e sempre peguei bicho de rua. Então, a minha Uhum. vida inteira, até no curso da Asterflor, uma vez, no curso de aromaterapia, a professora perguntou qual é o odor, né, o cheiro que te lembra, te acompanha a vida inteira. E eu falo que é cheiro de ração de gato, porque a minha vida inteira. Sempre esteve um cheirinho ali. A minha função era botar a comida dos gatos, então a vida inteira era com bicho, né? O que para mim foi muito legal. Eu sempre Uhum. gostei muito E aí, como de que animais. foi juntar a terapia floral? Quando que isso deu o boom? Bom, começou com a minha mãe. A minha Uhum. mãe começou a usar florais, né, através de uma médica. Nesse período da faculdade em que eu tive certas dificuldades né, com esse tipo de coisa, com o uso de animais, que eu nunca aceitei, ela me ajudou com os florais, né? E aí ela me pagou o primeiro curso, que foi de bar, se não me engano, em 2007. Uhum. Então, foi a Ana Paula que deu o curso pela Associação de Terapeutas Florais. Foi muito legal, maravilhoso. E aí, depois disso, eu entrei num projeto de doação de florais do centro, porque eu sou espírita. Então, comecei a trabalhar com florais. E quando foi em 2010, veio o curso de formação Uhum. da Associação de Terapeutas Florais de Mato Grosso do Sul. E aí eu fiz o curso, que foi a coisa mais gostosa do mundo, né? Acho que foi assim, achei um monte de gente meio doida que nem eu. Foi quando eu conheci a Paty também, Patrícia, a Ana, várias pessoas que são da associação até hoje, o Dario. Então, e aí foi muito legal, porque nesse curso a gente aprendia vários sistemas, né? Uhum. Bach, Minas, Saint-Germain, a gente foi falando de várias coisas, tivemos aulas com psicólogos, né? Sobre como fazer a anamnese. E aí eu fui ligando com a minha profissão, porque muitos animais têm problemas comportamentais e a gente com a Uhum. terapia floral consegue ajudar. Então acho que foi sendo levado assim, sabe? Foi Sim. aos poucos fui indo Foi para. natural mesmo. Foi natural, era uma coisa que eu gostava. Eu tenho uma certa facilidade assim de enxergar, de ver o que eles estão sentindo. Eu acho que por eu ter tido animais a vida inteira, Uhum. né? Quem tem animais durante a infância tem uma facilidade melhor de entender o que eles estão tentando transmitir
Isso até sim. é estudo científico mesmo, para que a gente consiga ver o que eles sentem, né? Ver Uhum, o que eles estão transmitindo. É mais difícil para uma pessoa que nunca teve um animal entender o que eles estão tentando mostrar. E aí sim. vem o conflito, que a gente tenta ajudar com a Uhum, terapia floral, né? Então foi mais ou menos assim que eu cheguei à terapia floral. entendi. E foi muito legal. Bom, para quem está entrando agora, tô vendo bastante gente entrando agora, sejam muito bem-vindos à live. Beijo para a Otília, Um que ela beijo já para a falou que Otília, legal. que ela está Tô comentando. chegando ainda. Pessoal, o chat, os comentários estão abertos, então a qualquer momento vocês podem fazer perguntas para a gente, a hora que a gente começar a se aprofundar um pouco mais no tema. O intuito das lives durante as semanas, são a gente mostrar um outro aspecto da terapia floral, né? A gente fica muito preso ali no consultório achando que que segue somente um simples tratamento. Há muito tempo eu via que floral era só para ansiedade. E a gente trabalha com floral em uma gama muito grande. Então, o Grande. intuito é mostrar essas áreas. E hoje a gente começa com a Mari falando de pet, né? Vocês foram espertos, que todo mundo gosta de bichinho, né? Aí a gente começa com A gente já bicho, porque todo começa mundo com bichinho. pra mim é muito fácil, porque todo mundo gosta. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente começa falando é que floral age em animal, né, Paty? Animais têm sentimentos, animais conseguem, que tem efeito com animal. Sim, a gente até estava conversando sobre, será, né, que o animal sente, né? Tem Uhum. emoções? Assim, o floral age em plantas, né? A gente sabe que existem até Sim. pesquisas e tal, as pessoas trabalhando com florais em planta. Então, é indiscutível que vai ajudar. Agora, será que eles sentem, né? Uhum. Aí eu até estava outro dia relendo um livro muito legal. Esse aqui, ó, gente, vou até mostrar já, ó. A Vida Emocional dos Animais, ele parece ser o contrário, do Mark Bekoff, que ele é um etologista e tanto ele quanto outros falam o seguinte: seria muito estranho que os animais tivessem todo o aparato fisiológico muito parecido com o nosso, inclusive sendo usado em pesquisas de psicologia, Uhum. e não sentissem, né? Uhum. Então, assim, hoje em dia é muito mais comum você ver pesquisadores falando que aquele animal sente medo, aquele animal está feliz, aquele animal está triste. Mas não foi sempre assim. Uhum. As pesquisas antigamente falavam que você não podia dizer. Aliás, quando eu fiz o mestrado, eu não podia dizer que eu acompanhei, fiz mestrado em ecologia e acompanhei macacos pregos por um ano, que me deu até uma certa referência de como observar animais Uhum. cientificamente, né? Então, a gente fazia a observação de comportamento, botamos nomes neles, era fulano, a gente tinha que observar a cara dele, aquela é a Madalena, aquele é o Rogério, aquele... Então, me deu me ajudou muito nisso, né? E assim, a gente sabe que eles sentem, acho que Uhum. assim, se eu perguntar para qualquer pessoa que estiver aqui na live, seu cachorro sente medo? Seu cachorro te ama? Né? Eu Uhum. acho que não tem ninguém aqui que vai falar assim, acho que não, né? Se eles têm a capacidade de, por exemplo, quando o dono morre, ficar dormindo lá no túmulo do dono porque sente falta, ou quando o Sim. dono vai ser internado no hospital e ele fica lá fora esperando o dono, Uhum. eu não tenho como dizer que ele não sinta. Talvez Sim. não sinta como nós, né? Uhum. Aliás, talvez sintam mais do que nós. O problema é com a gente. A gente não tem capacidade de classificar. O nosso Uhum. problema é que a nossa ciência não consegue classificar Sim. o sentimento desses animais. Uhum. Mas do mesmo jeito que a gente olha o olho de uma criança que está sofrendo, você olha o olho de um cão que está sofrendo e você sabe que ele está sofrendo. Seja Uhum. por dor, seja por perda de um ente querido, seja por perda de um companheiro. A gente sabe que ele está sentindo alguma coisa. O nosso dever é interpretar, né? Cachorros são mais fáceis de interpretar, gatos são um pouquinho mais difíceis, né? Uhum. Passarinhos, tartarugas e afins, que não têm todas as expressões que um cão tem, são um pouco mais difíceis da gente interpretar. Mas nesse livro ele fala umas coisas muito interessantes
Vou continuar sobre essa Tá. pergunta, né? Porque é o ponto principal aqui da gente falar sobre sentimento em animais. Eu participei de um congresso em 2006, no Rio de Janeiro, da WSPA, que era sobre ética e tratamento e comportamento animal. E aqui ele fala nesse livro, e eu me lembrei que eu assisti essa palestra. O pesquisador na época, Ian Duncan, se não me engano, ele falou que peixes sentem medo. Uhum. E peixes podem sabotar algumas coisas para conseguir algumas coisas, quer dizer, enganar o outro. Então, assim, a gente não tem noção do quanto eles sentem. A gente Uhum. acha que, tudo bem, um macaco sente, né? O macaco é muito próximo da gente, o cachorro também sente, mas o leão sente. O golfinho, quantas histórias tem de golfinho que protegem os mergulhadores de um Sim. ataque de tubarão, Uhum. né? Tem registros de elefantes que um dos indivíduos está machucado e evolutivamente para eles não é legal ficar esperando o indivíduo que está machucado, porque você consegue menos comida, você consegue menos água, você consegue. É muito ruim para o grupo um animal machucado. Uhum. E grupos de elefantes esperando, andando mais devagar para esperar esse que está machucado, e até o caso da matriarca do grupo indo pegar comida e levando para esse que está machucado. Olha. Entendeu? Então, assim, se você for falar assim, por instinto, Uhum. eles deveriam deixá-la morrer. Sim. Porque para o grupo é mais interessante, né? Uhum. Vamos sair. Mas tem alguma outra coisa. Uhum. Tem um relato também de leões, por exemplo, que acharam uma menina na Etiópia de 12 anos. Ela estava chorando, ela tinha sido sequestrada por grupos rivais lá. E os leões a protegeram dos sequestradores. E esperaram os guardas chegarem e deixaram a menina. E aí o que eles acreditam, os pesquisadores, é que o fato dela ter chorado remeteu aos filhotes de leão. Uhum. Então, ela deixou de ser presa e passou a ser alguém pelo qual eles iam preservar a vida, Uhum. né? Então, assim, tem muitos relatos. Você tem relato de cachorro que é amigo de peixe, tem Aham. relato de diversas espécies. Tem um relato de uma cobra que não comeu o hamster. Ela Uhum. resolveu ficar amiga dele num zoológico, no zoológico no Japão, se não me engano. Ela resolveu ficar amiga do, do hamster porque, sabe-se lá, né? A gente, para ver o sentimento de uma cobra é um pouco mais complicado, mas ela preferiu ser amiga e ela nunca comeu ele, ela continua sendo amiga do hamster, né? Então, eu acho que é muito interessante essa questão da gente perceber os sentimentos nos animais. Eu não tenho dúvida, Uhum. mas cientificamente ainda tem pesquisador que tem dúvida. E eu acho que todo mundo que tem um animal em casa também não tem dúvida de que eles sentem medo, dor, tristeza, luto. Existem rituais de luto em Uhum. ave, em corvos, em elefantes mesmo, eles têm rituais de luto, né? E na época de Darwin já fez essa pesquisa em 1800, e lá vai bolinha. Ele fez essa pesquisa Uhum. sobre os sentimentos, ele identificou os sentimentos e ele disse que é evolutivo. Nós herdamos sentimentos dos animais, né? Uhum. Então, não é que de repente surgiu o ser humano, pá, e agora veio, Sim. agora nós vamos amar, agora nós vamos sentir tristeza. Não, tem que ter vindo de algum lugar, gente. Então, ele foi fazendo esses estudos comparativos. Uhum. E há muitos anos já a gente tem essa ideia de que eles têm sentimentos. Mari, e trazendo agora para a sua visão da prática, né? Como que é a sua consulta? Como que você consegue identificar esses problemas nos animais na prática? Em épocas normais de temperatura e pressão, né? Sem pandemia, De a gente contato vai na físico? casa, de contato físico, de abraço, a gente tem que ir na casa da pessoa, né? Porque o animal ele vai apresentar os sintomas, né, dele, principalmente comportamento, da Uhum. forma mais fiel possível dentro do ambiente que ele vive, Uhum. né? É claro que eu chegando lá, eu já sou um motivo dele demonstrar uma certa diferença.
Já o fato de eu estar lá, ele já não vai estar 100%. Uhum. Mas se eu tirar ele da casa dele e levar para outro lugar, eu vou modificar muitos dos comportamentos dele, né? Muitos animais são territoriais em casa, mas quando saem de casa, eles não são mais territoriais. Então, Uhum. eles são agressivos em casa, depois eles deixam de ser agressivos, né? Quando saem de casa. Então, primeira coisa é em casa. E a primeira coisa é sentar com o proprietário. Eu faço um trabalho de anamnese histórico do animal, como faria para uma pessoa, Uhum. né? Entendendo que eles têm sentimentos e que a melhor pessoa para me dizer o que ele está sentindo e qual é o problema é o tutor, né? A gente não fala mais dono, proprietário, a gente ainda tem esse vício de linguagem, mas é o tutor dele que vai me dizer. Eu primeiro faço toda essa anamnese. Qual é o problema principal? O que que ele está... no que eu posso ajudar? O histórico, de onde ele veio, ele veio de rua, ele foi com quanto tempo ele foi tirado da mãe, né? Ele Uhum. mamou, não mamou. Se tem outro animal em casa, o outro animal também tem algum problema, né? Quem manda na casa? Quando você põe a comida no chão, qual é o primeiro que vai comer? Quando você vai entrar em casa, quem que é o primeiro que entra? É você ou é ele? Ou é outro animal, né? Uhum. Então a gente faz todas essas perguntas e anotações, e aí depois a gente vai fazer um período de observação mesmo, sabe? De como ele é. Que às vezes dá certo e às vezes não, né? Porque eles sabem que eles estão sendo observados e isso é muito Uhum. interessante. Uma vez eu fui fazer uma consulta com uma Border Collie. Ela tinha um problema de querer subir no sofá quando não podia e tal. E aí eu ia para fora, ela ia para fora comigo. Aí eu pedia para a dona chamar ela para dentro para ver se ela ia subir no sofá. Ela entrava, subia. Daí saía, eu chamava de volta. Chegou uma hora que ela olhou pra gente assim com aquela cara de: ah, não vou ficar fazendo isso. Não vou ficar indo lá e entrando e saindo, porque vocês estão de brincadeira comigo, né? Uhum. Então, a gente vai observando, mas assim, na observação, a gente consegue ver várias coisas. E aí, dependendo do problema, a gente sai com o animal na rua também, para ver Uhum. qual é o principal problema dele na rua, né? Porque às vezes o problema principal é que ele morde outros animais, que ele late para pessoas, que ele late no elevador, e aí a gente vai atrás do principal problema. E aí essa consulta demora mais ou menos umas 2 horas. E aí a gente passa já o floral durante a consulta e eu vou deixando, quer dizer, eu nunca deixo a pessoa presa a mim, sabe? Eu acho que o proprietário ele tem que sentir que se precisa ou não precisa, porque às vezes não precisa, às vezes um floral já resolve o problema. Porque os animais, Uhum. quando eles sentem de verdade, eles mostram, eles não enganam. Né? Mari, a Paty comentou aqui no escreveu nos comentários falando sobre os donos pegarem animais sem saberem da raça, né? Sem conhecerem a raça do animal, né? Bom, aí entra uma outra questão, né? Não é só a raça, né? Porque eu sou a favor da adoção de vira-lata, né, gente? Para mim, os Uhum. meus sempre foram. Meu marido até fala assim: a gente nunca vai escolher um cachorro, ele sempre vai escolher. Nunca peguei um animal de raça, minha vida toda eu peguei animal, e muitas vezes adulto. Então eu falo assim: primeira coisa é pensar no eu do animal, né? Uhum. Quem é, quem é aquele animal? Porque, para o pessoal que não sabe, né? Falar um pouquinho da terapia Uhum. floral. O Dr. Bach fala que a doença vem quando a gente não está ligado ao seu eu interior, o seu eu, né, verdadeiro, né, quando a sua personalidade está desconectada, né, ou quando a gente está em desconexão com o todo, com o universo. Tá? E aí eu preciso saber assim, mas quem é o eu desse animal? Né? O que ele queria ser? Essa é uma pergunta difícil, né? Quem ele Uhum. queria ser? E aí eu vou para o lado da evolução, né? O cachorro é um lobo. Ele tem 98% dos seus genes de lobo. Então ele gostaria de ser quem? Um lobo. Ele Uhum. gostaria de fazer o que o lobo faz: andar o dia inteiro, caçar e voltar para a toca. Teoricamente é isso. Uhum. Aí a gente pega um lobo e põe dentro de um apartamento e
fica com ele fechado lá o dia todo e não sai. Então é óbvio que alguma coisa ele vai sentir, né? Ele não consegue se expressar, ele não consegue ser ele mesmo. Uhum. Então eu sempre busco quem ele poderia ser se não tivesse naquela situação. O gato também é a mesma coisa, mas eu tenho muito menos pacientes felinos, porque os gatos eles preservam muito mais essa natureza instintiva, né? De Uhum. quem eles são verdadeiramente. Porque o cachorro foi domesticado há muitos anos e o gato foi há menos tempo. E os cães, aí agora indo para a parte de raças, né? Que a Paty falou. Nós escolhemos cães de acordo com funções, né? Então, primeiro lá atrás, o ser humano escolheu o lobinho que fosse menos agressivo, que era o que a gente queria com a gente. Uhum. A gente escolheu também mantê-los um pouco criança, porque o lobo, ele só late quando é filhote. Depois ele começa a uivar, porque ele precisa se comunicar muito longe, né? Então a gente escolheu, segurou e manteve certas características de um lobo filhotinho. Latir, abanar o rabo, lamber o dono quando chega. Isso é o que o filhote faz quando o macho alfa do lobo, quando o macho alfa volta e precisa regurgitar a comida para ele comer. Então Uhum. nós mantivemos isso no cachorro. E depois a gente produziu raças diferentes. Então a gente produziu cachorros para caça, a gente produziu cachorros para pastoreio, a gente produziu cães para diversas funções, Uhum. para guarda. Aí a gente pega um cão que é de caça, tipo o poodle. As pessoas não Uhum. sabem normalmente que o poodle é um cão de caça. Uhum. E a gente leva para dentro de um apartamento. E aí o poodle resolve ficar cuidando de alguma coisa, de um objeto em casa, não deixa ninguém pegar. A minha avó tinha uma Cocker Spaniel que era assim. Quando a gente chegava lá, se caía uma meia, nossa, ela ia para debaixo da cama e guardava a meia. E ficava até. Tinha que chamar ela para ir passear, para ela poder deixar, senão ela mordia todo mundo, quem quisesse pegar. Nossa. Mas isso é um comportamento de cão de caça. Que a pessoa vai Uhum. lá, o caçador atira no pato, o poodle corre e fica cuidando da caça até o dono chegar. Então, ele tem isso dentro dele, porque ele foi selecionado para isso, né? Uhum. Aí a gente põe um cachorro desse dentro de casa, não sai com ele para passear, não trabalha com jogos que imitariam uma caça, tipo esconder a bolinha, fazer coisas para que ele pudesse, né, extravasar essa energia para qual ele foi Uhum. criado. E ele começa, por exemplo, a se comer. Tem animais que começam a se comer, correr atrás do rabo, é, fazer a coprofagia, né, que é se alimentar de fezes. Então, Uhum. quer dizer, você tem diversas situações que, às vezes, se o dono parasse para pensar, eu escolhi essa raça, e agora eu vou ver quais são as características dessa raça, porque eu vou ter que não só prover para ele o alimento, o veterinário, o banho, mas também as atividades físicas daquela raça, Uhum. né? Então, por exemplo, uma outra coisa assim, às vezes a pessoa pega pela beleza do cachorro, né? Você pega um show-show. Tem muitos problemas de show-show, Shar-Pei, Akita, que mordem o dono. Uhum. E isso é porque eles têm uma quantidade de genes de lobo muito grande. Foi feita essa pesquisa e eles têm uma quantidade de expressão genética do lobo grande. Isso significa o quê? Ele ainda não aprendeu a olhar para o dono dele e saber o que o dono quer. Porque uma das coisas que o cachorro aprendeu foi olhar para a gente e entender o que a gente quer. A gente Uhum. não entendeu o que ele quer ainda. Mas eles entendem. Se você for ver seu cachorro, ele está te olhando. O cachorro do meu pai, por exemplo, é um boxer. E ele, quando meu pai pega o tênis, ele sabe que vai passear. Se meu Uhum. pai sai e põe sapato, ele sabe que não vai passear. Então, Uhum. assim, é muito interessante, porque eles sabem, eles entendem a gente é que não entende os coitadinhos. Então, Uhum. assim, a raça é importante se você for pegar a raça, se você for ficar com algum animal de raça, entender que ele tem necessidades que são da raça. E Uhum. problemas também que são da raça, problemas fisiológicos que foram junto com a seleção, né, de comportamento e de porte físico, de pelagem e tudo mais, você também
selecionou comportamentos determinados para aquela raça. E você vai ter que dar um jeito de cuidar daquela raça do jeito que você é. Você quis ele, Sim. né? Você tem que dar o suporte. Uhum. Então é mais ou menos isso. O Ó, gato não, né? uhum. Ele é mais O gato, independente, né? o gato é mais independente. O gato dá problema quando junta com outros, né? Uhum. Quando você tem muito gato, às vezes eles têm problema de divisão de território, gatos que urinam em locais determinados porque ele quer marcar o território dele, gatos que brigam muito. Uhum. Então, assim, o maior problema de gato, eu não tenho tantos pacientes felinos. A maior parte dos meus pacientes são cães. Mas os felinos que têm problemas são felinos com problemas de divisão de território. Quando tem mais de um gato dentro da casa, do apartamento, ele não pode sair, não pode andar, aí quando vem o problema comportamental. Né? Entendi. O gato, a gente não selecionou ele para ser alguma coisa. Né? O gato ele se juntou no ser humano quando o ser humano estava sedentário. Virou, né, quando veio o sedentarismo, que a gente plantava e aí colhia cereais e vinham os roedores. E aí o ser humano achou interessante ter felinos para comer os roedores. Então a gente sempre manteve o gato como caçador. A gente não selecionou ele para ser diferente do que ele é. Então nós temos menos problemas comportamentais com o gato, porque ele continua sendo quem ele é. Os Sim. felinos normalmente são assim. Ó, Mari, tem uma pergunta para você. Com essa pandemia, é certo limpar as patinhas com água e sabão? E se é certo passar álcool? Então, com a pandemia, a gente precisa fazer isso, né? Precisa limpar. É melhor que seja com água e sabão do que com o álcool puro, né? Se você quiser passar o álcool em gel também, que tem a glicerina, que ajuda também, é legal. Só que o importante é também secar. Aqui, como a gente está ainda numa época de calor, não está úmido e tal, não vai ter tantos problemas de fungos, né? Se seu animal tem problemas de fungos, daí é um pouquinho mais difícil, vai ter que secar mesmo, com secador. Mas como tem a pandemia, a gente precisa limpar as patinhas quando chega em casa, sim. Aí, a Paty estava perguntando sobre a relação do dono com o animal. Quem toma floral primeiro? Os dois. Eu sempre ponho os dois para tomar. Às vezes o dono não quer, né? Ele chama a gente para tratar o animal. Mas é um relacionamento tão intrínseco dos dois que o animal e ele têm sentimentos, às vezes equivalentes e às vezes correspondentes. Por exemplo, o cachorro é muito medroso porque o dono é muito autoritário. Ou o cachorro é muito medroso porque o dono também é muito medroso. Entendeu? E a gente precisa dar o floral para os dois, porque quando eu começar a tratar o cachorro, às vezes o dono começa a sentir falta daquele cachorro que ele tinha antes, né? Então, assim, eu tive uma paciente uma vez que falava assim, era uma Lhasa, a cachorrinha dela. Ela falava assim, gente, ela vai comigo até no banheiro. Ela vai em todo lugar comigo. Meu Deus. No banheiro ela vai, na cozinha ela vai, todo lugar que eu vou, eu não aguento mais. E aí a gente entrei com chicory, entrei com chamego e entrei com chicory. E depois, né? Foi pro chamego, dei um colinho e tal, depois entrei com chicory mesmo para ela, né? Aí a cachorra parou de seguir a dona. A dona não quis tomar no primeiro, né? Eu ofereci como é que poderia ser e tal. E aí ela, depois na terceira consulta, ela falou para mim assim, mas eu tô sentindo uma falta, ela agora não quis nem deitar na minha cama comigo. E a gente precisa dar chicory pro dono, né? Que o chicory é um floral que é carente, né? Com a carência afetiva. Sim. Então, ela estimulava esse comportamento na cachorrinha dela. E ela só foi sentir que ela era o problema, que a dona era o problema para a cachorrinha, depois que a cachorra se libertou, né? Então, assim, tem várias situações assim, né? Eu tive uma outra paciente que o cachorro mandava em todo mundo. O cachorro mandava nela, na moça que trabalha lá, que foi quem achou ele pequenininho, quando ele era filhote, e na filha da dona dele, e na outra moça que ia trabalhar lá também. Então ele mandava em todo mundo, ao ponto de, se
Se a moça saísse da cozinha para ir falar com a dona na sala, ele latia e mandava ela voltar para a cozinha, tá? Ela não podia sair daquele lugar. Quando Uhum. ela vinha falar comigo, que ela que passava a maior parte do tempo com o cachorro, então eu conversava com ela, ele ficava latindo para ela não falar. Ele não tem Nossa. para falar. E aí, só que ela me chamou, a dona dele, porque ele estava mordendo as pessoas no elevador. Uhum. Ele atacava. E aí a gente precisava trabalhar isso. E aí eu falei que existia todo um problema por trás. Porque ele estava mandando na casa. Enquanto ele mandasse na casa, ele achava que ele tinha que proteger as três. Até brinquei com ela, falei, vocês são três bobonas que ele tá achando que ele tem que mandar, ele tem que proteger vocês, vocês não mandam nele. Aham. E aí ela falou, ah, mas eu acho tão lindinho esse jeito dele, eu não queria que mudasse, não. Falei, ah, é meio difícil a gente trabalhar, porque alguém aqui precisa ser líder, alguém aqui precisa Uhum. tomar a liderança dele, porque se não tiver nenhum líder, ele vai ser. Porque o cachorro Sim. tem isso. Né? O cachorro, como ele veio do lobo, a matilha entra em perigo se não tiver nenhum líder. Então, se nenhum ser humano é forte o suficiente, forte no sentido de ser calmo e assertivo, como diz o César Millan, né, o encantador de cães, você tem que ser calmo e assertivo. Você manda, você é o dono da casa. Se não tem Uhum. ninguém assim, então ele vai ser, porque a Uhum. matilha está em perigo. E às vezes ele não tem a capacidade de ser. Ele não é um líder nato, assim como a maioria das pessoas não são líderes natos. Ele não vai ser um líder nato, ele vai ter problemas. Ele não sabe exatamente como agir e como ser. Como é que eu mando nesse pessoal que nem é da minha espécie, que nem me entende, inclusive? Eu Então eu vou acho começar a que latir com o todo mundo. Eu acho que o melhor exemplo que você me deu, aí eu quero falar ele aqui que eu achei ele sensacional, é quando você falou de passear, né? Você não sabe se é o cão que tá passeando com o dono ou se é o dono que tá passeando com o cão, né? Exatamente. A gente vê muito na rua, né? O cachorro Uhum. levando o dono para passear, né? Quando certo é o dono levar o cachorro para passear. Uhum. E, e o passeio é uma das coisas principais, é uma das coisas que eu recomendo assim sempre para melhorar o comportamento de cachorro. Vou falar, ah, eu não posso tratar com floral, ou eu não tenho nenhum terapeuta na minha cidade, eu não. Vai passear com seu cachorro. Claro que Uhum. agora em época de pandemia está muito mais difícil isso, então você vai ter que arranjar outros jogos para o seu Uhum. cachorro, mas nem que seja assim, sai ali na porta, deixa ele fazer um xixi na árvore, limpa a pata dele e volta para casa. Porque o você deixar ele sair, você comandar este passeio, quer dizer, segurar ele do seu lado, ele não pode sair na frente de você, ele não pode estar agitado para sair, ele só pode sair quando ele se acalma. Então, todo esse ritual, e aí você dá comida para ele depois que ele passeou, você está colocando na cabeça dele que você é o macho alfa da matilha dele, você é o líder do lobo que ele é, você está saindo com ele para caçar, então ele tem que te respeitar, porque você só deixou ele sair com você porque você manda, Uhum. dá comida para ele depois, porque significa que vocês caçaram e ele está permitindo, você está permitindo que ele coma. Entendeu? Uhum. Então, é um aprendizado tanto para o cachorro entender quem manda, como para o dono entender como fazer para mandar no Uhum. animal. Então, o passeio, e aí eu falo, o César Millan ele fala assim, que você tem que passear pelo menos 2 vezes por dia com o seu cachorro, todos os dias, com todos os cachorros, porque o lobo anda cerca de 11 quilômetros por dia, então você tem que pelo menos passear uns 15 minutos cada vez. Uhum. E cães que são muito ativos, como o fox, como o poodle, como animais que, cães que pulam demais, que brincam demais, esses animais precisam passear mais vezes e ou de jogos e brincadeiras em casa, para que eles diminuam a ansiedade, diminuam o estresse e a agitação e eles consigam entender que ali dentro de casa ele Uhum. tem que ser calmo, tem que se acalmar. Senão começa a ter briga, né? Briga de fêmeas, uh, duas fêmeas juntas ou dois machos, né? Uhum. Várias situações que são muito difíceis de controlar. Porque quando o cachorro aprende a morder, é mais difícil. Você tem que ensinar ele que não é certo morder. Então é melhor você ensinar antes. Antes dele começar, antes dele entender que mordendo ele consegue o que ele quer,
é melhor você ensinar antes. Uhum. Mas é muito difícil para as pessoas serem líderes. Eu acho que aí eu entro com floral para o dono também. Né? Tem dono que aceita tudo do cachorro. Eu já tive donos assim que era muito engraçado, porque o cachorro sentava no sofá, o Paco, até lembro dele. Ele sentava no sofá da sala e ninguém podia entrar, ninguém podia sentar, era dele, o sofá. Ele Nossa. movia os donos. Aí ela levava ele para passear de carro, quando entrava, aprendi muito com o Paco, porque o Paco era um bulldog inglês, normalmente a gente pensa que ele é um cachorro bonachão, né? Uhum. Bonzinho. Não, eu aprendi muito com ele, porque ele não era assim, ele era bonzinho às vezes. Aham. Brincava, ele nunca teve problema comigo, sempre foi um animal muito tranquilo, mas ela me relatava situações em que ele entrava no carro e ela tinha que deixar, ela morava num condomínio. Ela tinha que deixar aberto o carro para ele descer a hora que ele quisesse, porque ninguém podia botar a coleira nele e puxar, porque ele mordia, né? Nossa. Então, e aí a gente foi tentando modificar uma série de coisas, até que a gente percebeu, ela mesma até percebeu, que ele ficava melhor com o rapaz que passeava com ele e que gostava muito dele. Porque o rapaz que passeava com ele tinha esse temperamento de liderança e o cão se sentia mais calmo com ele. Uhum. Então ela acabou doando para o rapaz, porque ele tinha uma melhor percepção dos momentos, né, desse bulldog, né? E ele viveu com esse rapaz por mais 6 ou 8 anos, não me lembro, e disse que nunca teve problema, nunca teve outros problemas a mais, né? Uhum. Porque às vezes, realmente, às vezes o dono não tem a compreensão ou a noção de quão líder ele consegue ser. E às Uhum. vezes ele nem quer também. Às vezes ele não quer chegar em casa, porque é difícil mesmo. Às vezes a pessoa exerce uma função de liderança no trabalho dela, trabalha com muitas pessoas, precisa mandar, ela quer chegar em casa, ela quer relaxar. Uhum. Só que a pessoa não sente que ela está relaxada. E é um perigo para a matilha ter uma pessoa relaxada, que não manda em ninguém, né? Uhum. Assim, relaxado no sentido de estar relax, né? A gente Aham. fala assim, né? É uma pessoa que está tranquila em casa com uma baixa energia. E aí ele, poxa, então, peraí, deixa eu proteger essa pessoa aí, porque ela não sabe, não sabe controlar a matilha que nós estamos em perigo. Uhum. E aí ele tinha esses momentos dele, assim, complicados. Mari, a Beth perguntou se o estresse da quarentena pode dar coceira nos cachorros, como às vezes dá na gente também, nessa questão de estresse. Pode. Tem animais que tem, aliás, é um problema muito comum em determinadas raças, principalmente. Obviamente que ela precisa ir no veterinário, ver se eles não estão com fungos entre os dedos, né? Porque aí o cachorro começa a se lamber por conta. E aí depois ele continua por mania, né? Então, assim, precisa ver se não tem nada físico. Não tem um fungo, não tem uma sarna, não tem pulga que seja. Às vezes fica com pulga, a pulga dá uma dermatite. Mas existem dermatites psicológicas, vamos dizer assim. O animal começa comendo, aí ele começa a achar aquilo legal, aí começa a ferir, ele começa a sentir o cheiro da ferida e ele começa a ficar se mordendo, machucando, e aquilo passa a ser uma mania. Eu entro com alguns florais que a gente trabalha para manias, tipo White Chestnut, pensamentos repetitivos. Eu entro com Crab Apple, que seria uma questão de mania de limpeza, né? E aí a gente vai testando outras coisas que tem, né? Às vezes ele está preso numa dominância de um outro cachorro, né? Às vezes tem um outro cachorro que não deixa ele fazer nada e o dono Uhum. não percebe, porque eles têm códigos que a gente às vezes não percebe, são códigos deles. E aí existe uma certa dominância. Então, daí a gente vai vendo caso a caso. Preciso botar um Centauri para ele poder, né, não ser o capacho da história. Preciso tratar o outro animal como dominante. Aí eu entro com Vine para o outro animal, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Uma fórmula ecológica de Minas para que cada um
saiba o seu lugar, né? Porque Uhum. cada um tem o seu lugarzinho. Então, assim, primeiramente, sempre, não é só nesse caso, sempre tem que ver se não tem um problema físico. Se o animal, por exemplo, o animal é muito triste, aí quando você vai ver, ele não está triste, ele está doente, ele tem uma erliquiose, ele tem uma doença de carrapato, e ele realmente tem anemia, ele não vai ser feliz, ele não vai estar pulando, né? Mas é porque a outra cachorra morreu. Às vezes não é isso, às vezes ele está doente. Entendeu? Uhum. E aí a pessoa está tratando como comportamental. E aí eu sempre peço para a pessoa falar com o veterinário que acompanha clinicamente o animal, porque eu trabalho na parte comportamental mesmo. E aí a gente vê a parte de exames e tudo mais, às vezes converso com o veterinário, o clínico, né, da pessoa, do animalzinho da pessoa, e aí a gente, depois que tem o tratamento, caso ele continue com o problema, ou às vezes concomitante, né? Por exemplo, o animal está doente, eu posso passar um óleo para ele dar uma recuperada de uma doença crônica, de algum problema assim. E aí a gente faz o tratamento com floral, mas sempre observando a Uhum. parte física, biológica, se ele está bem, se não está bem, né? É um problema isso também. É importante a gente ressaltar isso, de separar o emocional do físico na terapia floral também, né? Não, Sim, porque não assim misturar como os dois. como em seres humanos também a gente não entra nessa parte assim de eu vou usar o floral para tratar o físico, né? A mesma coisa no animal. Apesar de que, por exemplo, teve uma cadelinha que eu tratei, ela tinha muita gravidez psicológica. Inclusive, ela fazia a gravidez psicológica quando a dona ia viajar, tá? Ela produzia. Hum, Adotava o filhotinho e a dona, tipo assim, a dona nem falava, não se não estressava que ela ia viajar. Mas uhum, ela via arrumando malas. Às vezes, teve uma vez que a Fernanda me falou assim: não, nem arrumei mala, eu não fiz nada. Ela já começou aqui a ficar meio choramingando, começou a adotar os filhotinhos, tá com o tetinho cheio de leite. Aí eu entrei com um floral de Minas chamado Feminalis para ela. uhum, Ela tinha uma série de problemas nesse sentido, assim, não só por conta disso, mas ela tinha uns outros problemas. E na última vez que a gente entrou com o Feminalis, ela estava com hiperplasia de útero também, uhum, que é uma condição específica, né, fisiológica. E eu não fiz o tratamento pensando no fisiológico, fiz pensando no comportamental. Ela está sendo acompanhada até hoje, ela está com a mesma veterinária. E só que acabou, passou a hiperplasia de útero, né? uhum, Então, o floral agiu no físico, né, deu uma rebatida lá e agiu no físico, né? Também que a gente sabe que é possível, obviamente. uhum, A doença, né, é o final de uma série de problemas emocionais. E a gente tratou as emoções e ela melhorou. E aí ela não fez a cirurgia que era para ser feita de retirada de útero, apesar de que eu recomendo sempre se fazer a castração de animais, porque como eles não podem exercer todas as funções deles naturalmente, inclusive o cio e cruzar e ter filhotes, né? Num ambiente, num lobo, por exemplo, seria natural. Para o cachorro, não, porque a gente tem uma quantidade imensa de animais de rua. uhum, Então, todo mundo que tiver animais, pets, se puderem castrar os seus animais, é imprescindível a castração deles por conta desse problema social e de saúde pública que a gente tem, né? uhum, Mas no caso dela, ela não fez, que era uma maltesa, pequenininha, morava em casa, era só ela, não tinha outro, não tinha macho, não ia cruzar e tudo mais, e ela acabou não fazendo, decidiu não fazer, né? Mas foi um caso interessante desse, sim. né? A castração, ela pode afetar algum comportamento? Sim, ela pode afetar os comportamentos tanto, principalmente assim, a gente recomenda a castração na questão comportamental quando está tendo brigas. Uhum, Quando o animal é dominante demais e ele não aceita mesmo, ele tem um problema muitas vezes fisiológico, ele tem uma produção grande de testosterona, ele realmente briga com todo mundo, e aí a gente indica primeiramente a castração e depois quer dizer, a gente às vezes trata com terapia floral, vê que não tem jeito, ele realmente seria melhor que ele fosse castrado, porque
ele pode estar botando em risco um outro animal, uma criança, uma pessoa da casa. Então a gente fala, olha, melhor castrar. Uhum. E aí ele altera um comportamento, sim. Altera o comportamento, altera a fisiologia, né? Tem animais que engordam, no gato é muito interessante, porque o gato macho, ele diminui o tamanho do território dele, não quer dizer que ele deixe de ser territorialista, mas ao invés dele achar que o bairro é dele, ele passa a achar que aquela cadeira é dele, entendeu? Então ele manda, mas manda num espaço menor, né? E nas Uhum. fêmeas, algumas fêmeas desenvolvem sim uma questão de ser um pouco mais dominantes quando elas são Uhum. castradas, né? Mas a maioria dos animais ficam mais tranquilos e ficam mais em casa, né? Então Uhum. as pessoas não quer que o gato principalmente, né, fique saindo, brigando na rua. O gato quando briga é horrível, ele volta todo estraçalhado para casa, né? Uhum. Sim. Destruído. Então aí você castra e melhora bastante essa situação. Então a Uhum. castração é indicada sim para muitos. Eu sou muito favorável à castração, então eu acho que quase todos deviam ser Uhum. castrados, né? Mas altera sim, altera comportamento, tanto para um lado bom, quanto em situações de vai engordar, ficar muito parado, muito bonachão. Pode acontecer também Uhum. pela castração. Mari, deixa eu explicar pra você e deixa eu explicar pra quem tá assistindo. A gente tem 8 minutos de live, porque o Instagram só permite a gente ficar 1 hora de live. E a gente tem bastante coisa pra conversar ainda. Então, a gente pode fazer assim. A gente espera essa live encerrar, eu vou tentar salvar ela, guardar ela, e aí a gente abre uma outra pra dar sequência às coisas que a gente tá falando. Tudo ótimo? Então, Por pessoal, mim, tudo jóia. a hora que a live acabar, calma, respira fundo, conta até 3, atualiza o Instagram e aí a gente vai voltar com outra live, tá? Espera, tenha só uns pouquinhos. Vai ter uma diferença de uns minutinhos, mas a gente volta. E aí você me chama de novo, né? E a gente Uhum, vai conversando. isso. Não, tá ótimo. Por mim, tudo bem. A gente ainda tem 7 minutos aqui. Aí daqui a pouco ela cai. Tá, Caio. Mas então Então, vamos lá. vamos falar rápido do desmame, a questão do desmame. O desmame. Os animais, eles têm a primeira escola comportamental deles é com a mãe e com os irmãos. Então, os animais que são desmamados muito cedo, eles não aprendem com os seus semelhantes como agir em determinadas situações. Porque a fêmea, ela mesma vai dando limites, né? Pro cachorrinho e pro gatinho. Tipo, chegou, acabou, não é hora mais de mamar. Ela dá um chega para Aham. lá. Ele aprende a disputar o teto que sai mais leite. Ele aprende que existe irmãozinho que é mais bravo, que é mais dominante, e o outro que é mais submisso. Então, ele aprende essas relações sociais. Quando a gente faz o desmame muito precoce, então muita gente tira os animais com 30 dias, ele ainda não chegou nessa fase. Ele ainda não sabe exatamente como se comportar. E aí a Uhum. chance dele ter um problema comportamental lá na frente é muito grande, porque ele não sabe como se comportar mesmo, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, espera mais tempo para você poder doar. Anuncia o seu animalzinho, fala, olha, estou doando tal animal, tal, mas espera o tempo, né? Eu falo assim, de 45 a 60 dias, que aí você pode fazer o desmame, porque aí a mãe já está fazendo o desmame também, ela mesma já não quer. Uhum. E ela mesma já começa a separá-los, deixar eles um pouquinho mais para lá, porque eles começam a comer, começam a morder a tetinha dela. Então ela mesma já começa a dar o seu chega para lá e eles começam a entender sobre a brincadeira. A brincadeira é muito interessante, porque brincadeira é uma coisa de quem domina e quem. O cachorrinho que fica de barriga para cima, Uhum. normalmente é um cachorrinho que não é o dominante. Uhum. Essa região aqui é uma região muito, muito exposta. Uhum. Então, o cachorrinho que é dominante, ele jamais vai ficar de barriga para cima enquanto é filhote. Ele fica em cima Interessante. do outro, né? Uhum. Então, se você não quer um cachorro que seja dominante demais, você vai escolher os que ficam de barriguinha para cima, os que nas brincadeiras são os que não se importam, ou que também nem brincam, não entram no atrito. Uhum. Aquele gatinho que bate no outro para ficar com o teto, que é muito engraçado, um batendo no outro. Aquele é o gatinho mais bravinho.
É o gatinho que Uhum. vai ser mais dominante. Não é nem bravo, às vezes ele é um amor, mas ele é dominante. Ele é um animal que ele vai querer comandar, vai querer mandar no território. Então, Uhum. esse é um gatinho que, se você não quiser ter problemas com isso, não vai ser esse que você vai escolher. Mas se você faz um desmame precoce, como saber? Eles Uhum. ainda nem sabem, nem eles sabem quem eles são, né? Não fizeram esse jogo de brincadeira, não fizeram esse jogo, né, de social. Então, se eles não sabem, como é que você vai saber, né? Então, Uhum. existem muitos problemas que poderiam ser solucionados se deixassem os animais mais tempo com a mãe, né, para que eles pudessem ter esse jogo social. E Uhum. isso em várias espécies acontece, né? Não é só no cachorro. A gente fala do cachorro porque ele é mais próximo da gente, mais fácil da gente entender. Mas Uhum. isso acontece em vários, né? E eu acho assim que para as pessoas que querem um cachorrinho, elas precisam observar certas coisas nesse sentido, né? Qual é o temperamento dele, né? Se você vai adotar um animal já adulto que alguém resgatou, procura saber qual é o temperamento dele, e se você está preparado também para lidar com esse temperamento. Tem gatos, Uhum. por exemplo, que o dono vai no banheiro e fica lá na porta também, pedindo para Uhum. entrar. Carência afetiva, né? Aquela coisa. E a Uhum. pessoa fala, gente, não aguento mais esse gato, ele quer subir na minha cabeça. Às vezes ele quer subir na sua cabeça mesmo, essa é a vontade dele. Você é dele. Aham. Então, às vezes tem isso. Então, a pessoa tem que saber se ela está preparada também para o animal, né? Para o animal que ela está escolhendo. E eu sou muito a favor de animal, de pegar animal de rua mesmo, sabe? Se você pegar um animalzinho de rua, eu tô falando tudo isso aqui e eu não fiz nada disso, tá? Eu peguei tudo meus cachorros adultos de rua. Só os gatos é que a gente às vezes ficava com os que eram das minhas gatas. Eu tive muito gato na minha vida, muito mesmo. Cheguei a ter 40 gatos em casa. Meu Mas a minha Deus. vida inteira foi com gatos. Minha avó cuidava de gatos do condomínio, então, assim, se você falar para mim de gato, se eu olhar para ele, eu entendo mais ou menos o que eles estão sentindo, mas por uma vida inteira acompanhando gatos. Mas cachorro, não, cachorro sempre foi o que me apareceu e, e assim, às vezes eu não dava, eu tive um que eu não dei porque ele era muito terrível. E se eu desse, alguém ia jogar ele fora, entendeu? O nome dele era Tatu, porque ele cavou Me- buraco aqui na minha casa inteira. Ele fez um lava-jato aqui em casa, ele cavou buraco, tudo. E a gente levava ele para passear e a gente fazia brincadeira com ele. Ele melhorou, mas o primeiro ano dele, nossa senhora, foi complicado. Uhum. Só deixa, Mari, deixa eu repetir para quem entrou agora, que vi que algumas pessoas entraram agora. Gente, a live vai acabar daqui 2 minutos. Então, a hora que a live acabar, ela vai fechar. Eu vou salvar ela, vou tentar abaixar, colocar ela nos stories, fazer tudo isso. E aí, acho que em menos de 3 minutos, em menos, rapidão, a gente já volta, eu já abro outra live, eu e a Mari, a gente continua conversando, que a gente tem bastante assunto ainda para falar. A gente pensou que em 1 hora ia dar, não deu. Não deu Então, ainda. então, paciência, ó, falta 30 segundos. Então, já já vai encerrar e daqui a pouco eu já abro a outra, tá? Já Tá vai, joia, não, tá bom. vai acabar Enquanto isso, eu vou rapidão. mostrar um livro que é muito legal, ó, para quem quiser ver também. Terapia Floral para Cães, da Jaqueline Pinto. Esse é um livro muito didático, assim, bem pontual, assim, muito legal também. E O Encantador de Cães, que esse aqui para mim é uma bíblia. Eu tenho dois dele. E é isso Aí, aqui. Voltamos? voltamos. As pessoas estão voltando aos poucos. Nossa, tinha bastante coisa mesmo para a gente falar, né? Uhum. Continua mostrando o livro. Acho que cortou bem em cima da. Eu vou mostrar aqui, eu falo assim, ó, todo mundo que quer entender sobre comportamento, né, de cães, principalmente, mas eu acho que extrapola cães, sabe? Ele tem Uhum. esse livro aqui, ele é muito completo, ele fala muito de cães, mas ele fala muito de energia, sabe? A energia do dono, do proprietário, é muito importante na condução do comportamento do animal. E isso não é só para o cachorro que funciona, né? Mas aqui ele Uhum. faz todo um trabalho sobre
a liderança dentro da matilha, tudo isso que eu falei, né? Dentro da matilha só existe o líder e o liderado, não existe lugar para outro. Então, existe hierarquia. Um cão equilibrado precisa estar dentro da hierarquia. O ser humano tem que estar como líder, senão ele vai ser, e a matilha vai estar desequilibrada. Então, ele fala sobre tipos, sobre raças, sobre situações em que o cão é muito agressivo, né? Uhum. E assim, ele que faz os programas, né, nos canais de TV a cabo, né? Ele faz um programa sobre comportamento animal. E nesse outro livro aqui, ele fala sobre como você criar um cachorrinho, né? Desde pequenininho, desde filhote. Então ele fala de tempo, de desmame, de maturação, e é muito legal para quem está querendo adotar um filhotinho agora e às vezes nunca teve, né? Porque tem gente que nunca teve Uhum. cachorro, e aí ela resolve adotar um cachorrinho ou um gatinho, e ela não faz ideia do que o cachorrinho e o gatinho estão querendo, né, nessa situação. Então é muito legal. Inclusive, ele tem, que é uma coisa muito interessante, ele tem um centro de psicologia canina. E ele descreve a rotina do centro de psicologia canina. Ele tem cerca de 100 cães, se não me engano, na época que ele escreveu o livro, que convivem pacificamente, todos. Mas como é que ele Uhum. faz isso, né? Ele passeia com todos os 100 cães todos os dias de manhã Meu Deus. no campo, corre com os cachorros e ele faz todo o trabalho. E depois que eles voltam, ele põe comida para todos, e ele põe com a mão dele também, para eles sentirem o cheiro da mão dele, como se ele tivesse caçado, entende? O cheiro dele Uhum. primeiro na alimentação de todo mundo, para que todo mundo saiba que quem manda ali primeiro é ele. E aí ele fala que à tarde, aqueles que precisam de mais atividade, ele faz mais atividade com eles. Então, ou é brincadeira de bola, ou ele sai para patinar com os cães, ou andar de bicicleta, para poder mantê-los saudáveis psicologicamente. E Uhum. ele usa esse centro de psicologia canina muitas vezes para trazer cães que esqueceram que são cães, sabe? Cachorros para conviver com outros cachorros, porque eles estão há tanto tempo convivendo com pessoas que eles não sabem o que é ser cão. E aí Uhum. ele leva para a matilha dele, para o cachorro recordar e começar a entender a parte social de como ele deve se comportar. É muito interessante o livro dele, os programas dele são muito interessantes, que é diferente do adestramento, né? O adestramento a gente trabalha, é muito legal, você faz com recompensa e tudo mais, mas é diferente da psicologia canina, que é você tentar fazer o animal voltar a ser o que ele deveria ser, que Uhum. ele cresceu pelo convívio com humanos, né? Então, isso é muito legal. E esse livro aqui que eu tinha mostrado antes da Jaqueline Pinto, ela tem, cada floral, ela trabalha com bar só aqui, e ela fala também sobre períodos dos filhotinhos, desmame, primeira infância deles, né, o comecinho, a época de socializar, os momentos de medo que eles têm logo no começo da fase, com 4 meses e tal, eles começam a ficar com muito medo, e tudo que for apresentado a eles de forma brusca nesse período pode se transformar em um trauma lá na frente, né? Então, assim, aí ela depois ela dá casos de animais Uhum. que não faziam as fezes no lugar correto, casos de animais agressivos, de animais medrosos. Tem cachorro que tem medo do chão que brilha e Uhum. aparece, mostra ele tem medo, né? A gente não tem como saber se ele acha que é outro cachorro que está lá embaixo, mas ele Aham. tem medo de pisar em chão que reflete, né, com outros animais. Então, assim, são muito legais. E esse aqui é para quem quiser saber mais sobre comportamento mesmo, sobre emoções de animais. Esses são 3 livros, assim, que são muito legais. E para quem nunca teve cão também, esse aqui é muito legal. Eu tenho o do cão e tenho o do gato, que mostra, assim, por exemplo, como que é a feição, né, do cachorro. Para quem já Uhum. teve, para quem é acostumado com animal, ele não é tão interessante. Mas tem gente que não que vai pegar um cachorrinho agora e não sabe. Por exemplo, gato.
O gato tá abanando o rabo e você não sabe o que significa, né? Gato abanando o rabo é porque ele não tá gostando de alguma coisa. Tem alguma coisa que não tá Uhum. muito legal para ele. Por exemplo, fazer carinho em barriga de gato. Normalmente, a maioria deles não gosta. Então, a chance de você ser arranhado, de você levar uma mordida é grande. Então, o gato de olho, o olho tá aceso, tá? Ele quer brincar, ele vai pular, ele tá à noite, normalmente à noite, que o gato é mais noturno. Aham. Ele vai estar lá pulando, querendo sair, miando, porque é a hora que ele vai passar o dia inteiro dormindo, que é normal. E à noite ele quer sair, ele quer brincar. Eu tinha uma gata que ela tinha. Ela, à noite ela virava o Tasmania. Pulava em tudo quanto era lugar, né? Então, assim, Uhum. existe essas coisas, né? Da pessoa ter um animal e não saber o que ele está dizendo, o que ele está mostrando, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos É, tentar nos temas aí. é, só um pouco daqueles domésticos comuns. Você me disse que você já atendeu uma tartaruga também, né? Já. Tartaruga, periquito, canário da terra, canários australianos. É, eu trabalhei no CRAS por um período, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e lá a gente trabalhava com florais. Quando eu fiz estágio no CRAS, uma veterinária que virou minha amigona, a Lilian, ela trabalhava já com homeopatia, né? Então, assim, já era legal. Eu nem tinha feito o curso ainda de florais e a gente tentava passar homeopatia para eles. E aí, quando eu fui trabalhar no CRAS, também tinha muito auxílio da doutora Mônica, da Sigo Homeopatia. Ela às vezes ia lá como trabalho voluntário e ela ia nos ensinando uma série de coisas na parte da homeopatia, sabe? Que eu fui aprendendo Uhum. um pouco com ela, né? E a gente trabalhava com florais, principalmente para traumas, porque a maioria dos animais que chegam lá trabalham, chegam por conta de traumas, né? Ou sofreram pedradas, ou vieram de queimadas, ou a mãe foi atropelada, por exemplo, tamanduá no meio do ano, chega filhotinho assim, muitos, todo ano, porque a mãe foi atropelada. Uhum. Gambá, que as pessoas acham que é rato, né? Então, gambá atropelado. Teve uma vez que chegou uma fêmea de gambá com os filhotinhos dela e por estresse, ela chegou com a pata fraturada, né? Então fez cirurgia, teve que ficar lá e os filhotinhos morreram por estresse. E aí depois Nossa. chegou numa outra semana uma fêmea morta com os filhotes vivos. Aí o que a gente fez? A gente limpou a bolsinha e botou os filhotinhos na bolsinha dela. E aí ela Uhum. criou os outros filhotinhos e tudo bem. Elas vinham da mesma região, era da região aqui de Campo Grande, do parque. Então a gente fez essa troca de filhotes e ela continuou, né? E aí lá no CRAS eu trabalhava muito. Eu não tinha o proprietário, né, para me dizer o que o animal está sentindo. Então era uma abordagem bem diferente, porque eu precisava trabalhar assim, traumas, medos. Às Uhum. vezes o animal tinha que ficar muito tempo lá, porque ele estava com fratura, né? Então tinha que esperar fazer raio-x. Então a gente entrava com rescue cada vez que tinha que pegar esse animal e levar para fazer um raio-x, né? Que é bem complicado para determinados animais. Para você ter uma ideia, por exemplo, os veados, os cervos, eles desenvolvem uma doença fisiológica por estresse e morrem. Então a Uhum. gente tinha que tomar muito cuidado, tampar o olho, tampar o ouvido, entrar com as gotinhas com floral, esperar para poder botar ele na caixa escura, para poder levar para fazer Tudo a é cirurgia. estressante, né? Para animal silvestre, tudo é estressante, eles não estão acostumados conosco, né? Uhum. E tinha muitos animais que vinham do tráfico também, né? Então, uma vez chegou se não me engano, uma apreensão, acho que eram 150 canários peruanos que vinham para rinha de canário. Nunca consegui entender Hum. esse tipo de coisa. Nossa. E, e eles estavam dentro de malas, né? Assim, com roupa em cima, em gaiolinhas assim, né? Pequenininhas, todos juntinhos, assim, eles não tinham como se mexer. Sabe-se lá quanto tempo, porque eles não são da região daqui, eles são da região da Bolívia, então eles vieram para Uhum. cá.
iam para Minas Gerais, então imagina quantos iam morrer. E Nossa. a gente tirando os animais, eles morriam na nossa mão. Você abria. Então a gente, pera, vamos passar um floral aqui, um rescue para todos, vamos dar uma esperada para que eles se acalmem e assim a gente vai tirando de pouco em pouco, tudo com muito cuidado, para que a gente possa preservar a vida, porque passarinho, né? Passarinho é assim, você Uhum. pegou nele diferente, morreu, né? Por Uhum. estresse, morre muito por estresse. Passarinho, camundongo também morre, às vezes de você pegar nele. Então, assim, às vezes eu já tratei rato, né, de pessoas. Eu não encostava nele, eu deixava só o dono pegar, porque o fato de eu pegar nele é um estresse muito grande, que pode inclusive matar o animal. Então, não pegava. Então, assim, para esses animais é até um pouco mais complicado. E no caso, assim, os filhotinhos de tamanduá, a gente trabalhava com chamego, né? Deixava a Ana, que é minha amigona, agora zootecnista de lá, a gente deixava uma almofada para eles grudarem na almofada, né? E a Uhum. Regina, que é a pessoa que dava uma madeira para eles, então normalmente era só ela que fazia esse trabalho, ela e o Genivaldo, que são poucas pessoas entrando, dava mamar para os animais, e a gente às vezes colocava no leite um chamego para eles poderem ter um colinho, né, da falta da mãe. E a Uhum. gente conseguiu soltar alguns tamanduás aí que tomaram floral quando eram crianças e conseguimos fazer sobreviver, que não é fácil, né? Sobreviver animal silvestre não é uma coisa complicada. Uhum. E outros a gente, na hora da soltura, dava um ad-out para ele retomar os instintos, né? Tentar saber o que ele vai ser dali para frente na vida, né? E Uhum. aí é casos e casos. Não sei se a gente, eu vou contar alguns casos aqui que eu acho que é interessante. Lá tinha grupos de macaco prego, a gente tinha que juntar os macacos para poder soltar, né? Se soltar um sozinho, ele morre. E Uhum. aí a gente juntava macacos que vieram de situações diferentes. Eram a mesma espécie, estavam na mesma região, mas não se conheciam, né? E aí você precisava montar um grupo, né? Fazer eles Uhum. terem um grupo. Aí a gente entrava às vezes com florais de grupo, né? Para que eles Uhum. pudessem começar a se entender, montava grupos pequenos, ia aumentando e tal. Sim. E uma vez teve uma fêmea que teve filhote lá e ela não sabia ter filhote também, não. Nem sabia o que era aquilo que saiu dela. E nem o grupo sabia o que era aquilo que saiu dela. Todo mundo ficava querendo pegar o filhote. A gente teve que separar a mãe do filhote e fazer todo um esquema de reintrodução depois dela no grupo, porque ela não sabia o que era aquele serzinho. Ela ficava grudada na grade. A sorte é que ele, diferente do bebê humano, ele mesmo vem e mama, depois ele voltava e grudava lá atrás de novo. E ela ficava uma semana lá assim. Até que quando a gente foi soltar no grupo de novo, fizemos um trabalho com florais também essa semana toda com os animais, na água, na alimentação, né, na verdade. E aí fizemos também trabalho de deixar alguma outra coisa mais interessante para eles. Então pegamos garrafa PET, que é uma coisa que às vezes eu falo para a pessoa fazer com o cachorro também. E é nessa época de quarentena é muito legal fazer isso. Pegamos garrafa PET, fizemos furinhos e colocamos lá dentro várias coisas que eles gostavam de comer. Tipo, o macaco prego gostava muito de castanha, de amendoim, a gente botava amendoim, colocava ração de gato, que era uma coisa que eles gostavam, e uva. E aí fazia os furinhos, então eles precisavam ficar virando aquilo Uhum. para sair pelos furinhos. E aí eles tinham mais interesse naquilo do que no filhote que estava sendo introduzido com a mãe. E aí ela conseguiu o apoio do macho alfa do grupo, e aí ninguém mais pegava no filhotinho. E aí ela Uhum. aprendeu a cuidar do filhote, porque ela nunca tinha visto uma outra fêmea ter filhote, então ela não sabia. E aí foi muito legal. Esse foi um trabalho muito legal que a gente acabou fazendo de reintrodução dessa mãe com filhotinho, com a ajuda de florais e de outros métodos de enriquecimento ambiental. Essa é a palavra que eu queria falar. Enriquecimento ambiental. Então, o CRAS me deu
muita coisa boa também na parte dos florais, assim, da gente conseguir trabalhar. E a tartaruga que você falou, né? Eu esqueci de Uhum. contar. Essa era pet. Ela era um cágadozinho, daquelas tartaruguinhas, e seguia o dono para todo lugar. Ele deitava na sala, ela ficava junto. Ele ia assistir TV, ele ia para a cozinha, ela ia junto. E aí a gente entrou com um chicory para a tartaruga. E ajudou bastante, resolveu. Que era uma tartaruga, ela ficava junto dele, ela tinha o lugarzinho dela com água e tudo mais, mas ela não queria ficar lá, ela queria ficar atrás do dono o tempo todo. Aí você me fala assim, tartaruga sente amor? Acho que sim. Não Uhum. posso cientificamente falar isso, mas eu acho que ela sente falta do dono, pelo menos, eu posso dizer, ou sente porque o chicory funcionou, né? Às vezes é isso, às Uhum. vezes a gente sabe o que o animal está sentindo pelo floral que funcionou, né? Fala, bom, se isso Uhum. funcionou, é porque provavelmente eu acertei, ele estava com isso, né? Mais ou menos por aí. Alguém E, perguntado, eu não lembro quem foi, sobre como que é a tomada de floral para animal. Como que eles tomam o floral. então, aí tem várias coisas. Por exemplo, aquele dono que um pouco é o dono também. Aquele dono que acha melhor ele dá floral para o animal, que ele quer sentir que o animal está tomando e tal. Aí eu peço para fazer glicerina a 30%, porque não fica com álcool, né? E Uhum. aí a pessoa dá para o animal que é bonzinho, que aceita tal, as 4 gotinhas na boca, né? Alguns animais você põe no petisco e dá. Para gato, por exemplo, não adianta. Se eu for dar na Uhum. boca, o gato vai tomar uma vez só, na segunda vez ele, ó, vai sumir. Uhum. E se você botar na água, às vezes o gato também não toma, né? Ele sente o cheiro, o gato é muito chatinho em questão de alimentação. Então você põe lá um negócio para ele, ele não quer mais, ele cheira a borda do o gato é assim, né? Ele cheira aquela a borda assim, vê que tem um negócio diferente, aí não come mais. Então, Uhum. para gato, eu acho legal o spray. Uhum. Põe o spray no lugar onde ele fica, sabe? Põe Aham. ele tá na sala, você joga o spray em volta dele, porque se ele começar a se estressar com o tratamento, você não vai conseguir fazer todo o tratamento. Então vamos com o Uhum. spray primeiro. Eu primeiro peço para testar as 10 gotinhas na água. 10 gotinhas na água 2 vezes ao dia. Caso não consiga, aí vai por spray. E outra Uhum. solução também, tipo, se o gato se estressa com esse spray e tal, eu peço pro dono botar na mão, esfregar e passar na orelhinha aqui, assim, nessa região da orelha, que também funciona muito legal, muito bem. E uma dúvida que sempre as pessoas têm é: ah, mas o outro cachorro também vai beber a água. Não tem problema, porque o floral ele só age onde tem o desequilíbrio. Se o outro Uhum. cachorro não está com desequilíbrio, então não tem problema ele beber água, porque não vai agir nele, né? Então é muito seguro, muito legal de fazer, porque não tem problema. Então põe Uhum. na água. Normalmente o dono sai para trabalhar, então põe na água de manhã, à noite você chega, trocou a água, põe na água à noite, põe as 10 gotinhas e fica mais fácil também para o dono, né? Porque senão, se ele tiver que fazer as 4 gotas 4 vezes ao dia, ele às vezes não vai fazer e vai desistir da terapia antes que ela faça efeito. Então, Uhum. tentando facilitar a situação. Para alguns animais funciona na comida, para outros funciona melhor na água e é uma questão de teste, né? Testa um e testa outro. É isso. É, eu já vi falando para passar no pelo, mas acho que tem alguns animais que não se sente confortável com isso, né? Então, no pelo é mais complicado, porque assim, eu prefiro que se passe no local que tenha pele e não Uhum. pelo. Por isso que eu escolho a orelha. A parte interna da orelha não é para pingar na orelha, senão dá problema de otite. Mas se Aham. pingar na sua mão e passar na orelha, na parte interna, vai fazer um efeito melhor do que se pingar no pelo. Porque o pelo é uma camada de proteção, né? Então, assim, até entrar vai demorar um pouquinho. Uhum. Para gato funciona melhor porque você pinga, ele lambe. Aí você pode pingar no pelo porque ele vai lamber, entendeu? Uhum. Às vezes até fazer em questão de pomada. Eu já tratei gatos ariscos
com pomada de anti-inflamatório, por exemplo. Você pede na farmácia para fazer a pomada com um gostinho de carne, alguma coisa. A gata era da minha avó, ela só aparecia para pedir comida. Então a gente subia assim, ela aparecia para pedir comida, você botava o potinho e passava a mão com o remédio, daí ela lambia. Na hora que você passava a mão, ela já tinha nojo da gente, né? Ela tinha um nojo danado de pessoas, e aí ela lambia. Não. Porque gato tem isso, viu, gente? A pessoa acha que gato é tudo igual, não é, não. Tem gato que acha que é cachorro, tem gato que gosta de outro gato, que dorme junto, e tem gato que não gosta de ninguém. Não gosta de gato, não gosta de cachorro, não gosta de. Eu tive uma que era assim, se outro gato fosse lamber ou comer a comida dela, ela já não comia. Ela olhava, cheirava e sentia, fazia cara de nojo. Você passava a Uhum. mão dela, ela se lambia o mais rápido possível, com nojo, com cara de nojo. Eu olhava para a cara dela, ela estava com cara de nojo, porque passou a mão nela, entendeu? Então, assim, é muito interessante que as pessoas conseguem notar isso. Uhum. Tem alguém perguntando se você usa dose única em pet. Então, o floral a gente não trabalha muito com dose única, né? Uhum. Dose única é mais na parte da homeopatia. Eu não trabalho com homeopatia, eu não tenho especialização em homeopatia. Né? Aqui tem veterinários que trabalham com homeopatia, eu sei da Heloísa, que é a produtora das Florescências Pantanal, Uhum. maravilhosa também. Já usei essências dela também, maravilhosas, Resgate, Vitalidade, são ótimas. Ela é homeopata, então ela trabalha com homeopatia. E aí sim, aí eu acho que trabalham com dose única, porque eu sei que a Mônica, também a doutora Mônica da Silva, mandava a gente trabalhar com dose única lá no CRAS, em algumas situações. O floral, ele é mais por frequência, né, de tratamento. Então, não é tanto por quantidade. Então, a gente trabalha com momentos do dia. Eu falo sempre para o dono assim: a gente vai terminar este vidrinho e você vai fazer o tratamento diário do seu animal. Quanto mais, se ele tiver, inclusive assim, se ele tiver mais problemas, por exemplo, tem animais com epilepsia, com medo de fogos, né? Muitos animais com medo de fogos. Então, eu sempre falo assim: olha, na semana anterior ao ano novo, você dê com mais frequência o floral para que ele possa chegar mais equilibrado o máximo possível no dia do ano novo, né? Para que a gente possa controlar isso aí de uma forma melhor. Então, se o animal tiver com mais problemas, a gente aumenta a frequência. E Uhum. aí, a frequência de tomada do floral. Se não, eu deixo essa ideia de 10 gotinhas 2 vezes ao dia na água. Funciona, a maioria dos meus pacientes é dessa forma que tomam, né? É muito interessante, assim. Para facilitar mesmo, né? Para Por facilitar para o conta da. dono, para o tutor, né? Para todo mundo. Uhum. É. É a Fá que tá falando isso. Ela disse que é colega sua de A papai é minha turma. colega veterinária. Isso. Ela perguntou se você tá conseguindo ler ela. Não Agora que eu sei se tá. consegui ver. Obrigada, Mari. Ela trabalha com acupuntura. É Uhum. uns veterinários mais pro outro lado da curva, né, papá? Aham. Com acupuntura, com homeopatia, com florais, né? Já tem aqui em Campo Grande, a gente tem também bastante gente. Ela é de Minas, ela está em Minas, né? Mas ela se Ela formou tá falando aqui. que. E Ela homeopatia, tava ela está falando falando. que. Homeopatia também. Ela é homeopata. Ela tava falando que chegaram com uma conversa pra ela sobre essa dose única. Por isso que ela achou estranho isso. Floral, assim, eu não falo não fazer, porque assim, eu já tive um caso Não de tem humanos. regra, né? Eu vou te falar do caso de humanos que eu tive. Uma pessoa conhecida que ela tinha problema com bebida. E aí, no Natal, eu dei um floral para ajudar nessa parte. E ele tomou de uma vez só para fazer graça, né? Tipo, ai, beleza, eu vou beber tudo. E achando que não ia funcionar. E aí, na semana seguinte, funcionou, entendeu? Ele foi até cuidar de flores no jardim. Então, assim, Nossa. não pode dizer que não funciona. É que não é o preconizado. O preconizado é por
por como eu falo, frequência, né? A gente trabalha com cuidados Uhum. diários através do floral, né? Pessoa fora Sim. da curva, tá falando. Veterinários fora da curva, né? E eu acho assim que também tem um outro negócio de floral sediário para que o dono note também a diferença, sabe? Que ele está fazendo a diferença também. Eu acho isso que é Uhum. interessante. Ele vai estar lá fazendo o tratamento, ajudando o seu animal e notando a diferença, porque ele vai ter que fazer no animal e ele vai ter que fazer o dele, o tratamento dele também. E às vezes você chega na outra consulta, a pessoa fala assim, ai, mas eu acho que não adiantou muito, não. Aí você pega lá o histórico e fala, mas isso aqui é assim? Mudou, é verdade. Ele não tá Uhum. mais latindo com o cachorro do vizinho, é verdade. Ah, isso aqui, esse mês ele não atacou ninguém, não. Então não funcionou, né? Então ajudou, né? Então, assim, eu tive uma vez um paciente também que ele tinha trauma de ir ao veterinário, né? Uhum. Então, a gente entrou com o floral, a veterinária me passou a Rafa. Mário, eu estava grávida, inclusive, eu falei, Mário, toma muito cuidado com ele. Ele é muito bravo, ele é um cachorro bravo, era um Shar-Pei. Ele é muito bravo, ele chega aqui, ele quer morder todo mundo, ele treme, ele é assim. Aí eu fui atender ele em casa, quando cheguei lá, com medo, né? Obviamente a gente também tem medo do cachorro, né? Não Aham. olhei nos olhos dele para não, né, pedir permissão para entrar, porque eu falo com cachorro, falo com bicho, né? Posso entrar na sua casa? Ele me deixou entrar, não olhei no olho dele, conversei com a dona, não dei bola para ele. Daqui a pouco ele me vem com um bichinho dele, um bonequinho. Tipo assim, você não me deu atenção, veio, botou Aí eu fiquei com medo, né? Eu falei pra dupla, posso pegar? Ah, não, quando ele vem com os bichinhos dele, pode pegar. Eu peguei e fiquei jogando pra ele, ele ficou o tempo todo assim, ó. Quer dizer, na clínica ele era o terror, né? Bravo, ele tinha Uhum. trauma, né? Mas em casa não. Em casa ele tinha momentos que ele estava virando adolescente em que ele ficava bravo, né? Mas Era ele teve alguns aborrecência. ah, era. Tem isso também, né? Então, adolescente, ela teve que castrar ele. Então, assim, ele era um Shar-Pei, que também tem uma quantidade muito grande de genes de lobo, tem uma dificuldade de entender o dono, né? Uhum. Mas ele, assim, era uma criança, era um bebezão da casa, né? E ele mandava em todo mundo também. Ele mandava na casa inteira, nela, nos pais dela, em todo mundo. Mas, Uhum. e aí ele teve uma filhotinha foi muito engraçado, acho que foi uma das últimas consultas. Ela pegou a filhotinha, aí a filhotinha mandava nele. A única que Olha! mandava nele era a bolinha de pelo. Ele aceitava que ela mandasse nele, entendeu? Era muito Uhum. engraçado. Porque aquele cachorro grandão, bravo, que mordia todo mundo na clínica, em casa ele tinha até sujidade em casa. Ele mordia, ele não gostava de tomar banho, ninguém dava banho nele. Tinha que dar banho nele segurando com vassoura, ela me falou, sabe, que tinha nas primeiras Aham. consultas, ele não deixava. E ele não deixava ir em clínica também, levava ele para fazer consulta e tudo mais. Ela tá aí, a Ju, é o Arnold. Ela tá aí, ó. O Arnold não deixava vocês darem banho nele, né? Eu me lembro, a primeira vez, ela me falou, gente, segura ele, dá banho nele com vassoura, porque o pet shop devolve. Não deixava Meu ele. Deus. Mari, Mas era um bebezão, era um bebezão. Lindo. e como que é a questão do retorno desse paciente, né? Como que É, funciona? eu faço assim, eu sempre deixo o tutor livre para Uhum. chamar ou não. Eu me lembro, acho que foi até o Arnold mesmo, que a Ju falou para mim assim, Mari, ele tomou, o primeiro que eu dei para ele foi o Rescue, e ele me falou assim, ele tá dormindo faz um tempão, é normal? Eu falei, é normal, porque às vezes é a primeira vez que ele tá dormindo em muitos anos, né? Que fazia muito tempo, às vezes, que ele não estava tão tranquilo a ponto de dormir, né? E aí eu deixo o dono livre para me dizer, olha, foi bom, ele ficou bem e agora eu preciso, acho que eu vou voltar. Ou então a pessoa me fala assim,
Olha, ele ficou bem, mas surgiu um outro problema. Aí a gente faz Uhum, uma reavaliação se é necessário ou não. Alguns a gente dá o floral e o problema cessa. E aí uhum. não precisa de um retorno. Então eu sempre falo para a pessoa: você me liga? Eu vim, passei o floral, aí você me liga. Ela falou, ela tá falando que ela foi expulsa de todos os pets da cidade. Não deixava as pessoas darem banho nele. Meu Deus. É, ele era uma fera, mas em casa ele me trazia brinquedo toda vez que eu ia lá. Ele trazia brinquedinho para eu brincar, para eu jogar para ele, né? Ó, E é isso. Então, assim, A Van tá perguntando o que fazer com um gato bravo que fica estressado quando tem que ir ao veterinário. Como que, eu não, acho que ela falou do Rescue porque os gatos dela não gostam de spray. como é que é o nome dela? A Vanderleia. Van. Ô, Van, é o seguinte, você não precisa jogar o spray no gato, joga no lugar onde ele fica, sabe? No espaço onde ele fica. Ele fica no quarto, então você joga lá várias vezes. Eu normalmente não falo para a pessoa jogar no gato, né? Se você tiver alguma coisa que eles gostem de comer e você quiser tentar fazer um floralzinho, eu sei que você é terapeuta, às vezes você consegue fazer na água, né? Para não mudar o gosto, não botar o conservante. Aí você consegue pingar na água deles, né? Um já diluído, para que eles possam tomar. Ou em alguma coisa que eles gostem, uma latinha e tudo mais, né? E para gato bravo, que não gosta do pet, precisamos ver se ele tem traumas, né? Se ele tem algum problema com o pet. Se você já tentou dar banho em casa também, né? Porque alguns animais, eles se acostumam melhor em casa. O dono, se não tem jeito, não vai no pet, não tem jeito. Então, às vezes, você tentando dar um banho quente em casa, com calma, né? Mais fácil, né? Gatos não precisam de tantos banhos quanto cachorros, porque eles mesmos se lavam, se limpam, são animais extremamente asseados, né? Então, assim, às vezes vale mais a pena você fazer um banho neles com um período mais longo, né? Põe aí 20 dias, né? Ou um mês, de mês em mês, faz um banho e tenta fazer em casa. Tem gato que não tem jeito mesmo, tem gato que você não vai conseguir dar banho nunca. Tem gato que desiste, né? E aí você vai passar paninho nele mesmo, dar uma limpadinha, porque não vai deixar, ele não vai permitir que você dê Uhum, banho, né? E tem cachorro também que não aceita também o banho, mas é que cachorro é mais difícil você deixar ele sem banho, né? Porque o cachorro não se lambe, não se limpa. Então o cachorro precisa tomar banho. E uhum, aí, como no caso do Arnold, foi uma situação muito complicada, porque que você conseguir fazer, dar banho nele em casa, mesmo que ele não queira, é muito complicado. Mas podia tentar no Star of Bethlehem para trauma. Será que ele tem medo de água? Então a gente podia testar uma parte de medo, mímulos, um medo de coisas conhecidas. Será que ele tem problema com sujeira? Quer dizer, ele não gosta de. Vamos entrar com crab apple, né? Então a gente entra com alguns florais específicos para essas situações, né? uhum. Que ele específicas, né? Para essas situaçõezinhas. Sim. Estou vendo aqui que a Vera entrou, a gente trabalhava no biotério do Iagro e a doida aqui dava floral para os camundongo, né, Vera? Dá para floral para o camundongo de biotério também. Mari, e o último assunto nosso é os animais nessa pandemia, né? Essa questão que agora tá todo mundo preso dentro de casa por conta do isolamento. E quais que são os conselhos que você dá para essas pessoas agora, né? Bom, primeiramente, se você tem um animal em casa em meio à pandemia, você é um abençoado, porque eles vão te dar amor incondicional, né? A gente brinca assim que cachorro e gato vivem menos porque eles já sabem amar, então eles não precisam ficar tanto tempo aqui, né? Então, Uhum, você ter alguém que te dá amor sem querer nada em troca dentro da sua casa, nesse momento em que você está, e a gente sabendo em pesquisas científicas, tem até nesse livro do Mark Bekoff, que
o cão, o gato, eles melhoram pressão arterial, né? Eles diminuem a ansiedade. O tratamento com cães, né, com animais como terapeutas é muito completo. Eles ajudam em muitas situações. Pessoas que tiveram abuso na infância, abuso sexual, foi feita pesquisa com isso, em que os animais ajudam nessa situação, ajudam com ansiedade, ajudam em várias situações para que a gente se sinta melhor. Uhum. O que que a gente faz para que eles se sintam melhores, né? Se você tiver condição, não morar em um lugar com muita gente que passa na frente, pelo menos desce com seu animal para ele fazer um xixizinho na rua, ali na frente, sabe? Na árvore, na sua quadra ali. Aí você entra com ele de novo e limpa o pezinho dele e tal. E só para ele ter um momento de distração, de uma terapia, porque é uma terapia para ele ir lá fora. O cachorro, quando ele sai para passear, não é só para fazer cocô e xixi. Ele sai para Uhum. passear, ele sente o cachorro que passou ali, qual é o tamanho dele, qual é a idade dele, se estava no cio, se não estava no cio, se era cachorro, se era gato. Então, vamos dizer assim, que é o WhatsApp dele quando ele sai para Uhum. passear. É a rede social dele. Quem foi que passou aqui? Então ele manda mensagens também, né? Faz o xixi Aham. dele, eu sou um Lhasa Apso de meia idade e tal, estou presa com a minha dona, né? Então, sair um pouquinho. E, obviamente, fazer atividades com eles dentro de casa também. Se você tem Uhum. quintal e o seu cachorro não é um cachorro muito agitado, que vai ficar meio paranoico com bolinha, joga a bola para ele, sabe? Se você puder, se você tiver brinquedos que você possa inventar com ele, tipo, que nem eu falei, botar coisas, bota a ração dentro da garrafa PET, faz uns furinhos ali, põe alguma coisa que ele gosta, aqueles petiscos, pedacinho de frango, né? Que eles Uhum. gostam, e ele vai ter que rolar aquele negócio ou morder para poder tentar tirar. Serve também. Você tem gato? Pega uma lanterna e fica brincando com ele um pouquinho de ele pegar, né, a luzinha em casa, ou você faz uma bolinha de papel alumínio, o gato adora, você joga bolinha de papel alumínio e ele fica lá horas brincando com aquilo. Então, arranje atividade para o seu animal. Se você tem criança em casa, melhor ainda, você já põe os dois para fazer atividade. Fala, olha, vai brincar de bolinha de papel alumínio com o gato, porque ele está precisando, entendeu? E aí você põe a criança para brincar com ele de bolinha de papel alumínio. Gato tem umas coisas muito engraçadas, que, por exemplo, se às vezes você põe uma tampa de panela no chão e aquele roda, aquilo para ele já é um. Ele vai passar o dia Aham. inteiro tentando entender o que é aquilo, né? Então, assim, eles vão nos dar amor incondicional. Eles vão estar achando estranho da gente estar em casa todo dia, né? Você vai sair para caçar, né? Nós vamos morrer de fome aqui em casa, indo, mas ao mesmo tempo eles vão gostar muito. Então, se for possível, saia com o seu animal, desça um pouquinho com ele ali na frente, deixa ele fazer, claro, você de máscara. Até então, os registros de animais com Covid são muito esporádicos, muito pequenos. Tem os felinos em zoológico que foi testado positivo para Covid, mas que não tem relato de desenvolvimento da doença em si. E tem um felino na China que foi também testado positivo para Covid. Então, a gente não tem, nós estamos numa escuridão ainda de pesquisas sobre isso. Eu não posso dizer assim, eles são imunes à doença, porque a gente não tem pesquisa suficiente para falar isso. Mas até onde a gente sabe, eles são resistentes ao Covid. Então, Uhum. teoricamente, pode sair com seu cachorro ali na frente, se não tiver muita gente, se não for um lugar muito movimentado, dá uma voltinha com ele, chega em casa, limpa a patinha dele, pode passar assim você pode passar um álcool gel, igual você passa na sua mão, né? Um dia você passa um álcool, outro dia você limpa com sabão mesmo, sabão sabão que a gente limpa a mão, ou sabão de coco, que é muito bom, viu, gente? Dar banho no cachorro com sabão de coco é muito bom também. E limpa, seca, e aí você tem seu animalzinho. Pelo menos uma vez no dia, se você puder fazer isso com ele, vai ser ótimo. E arranjar brincadeiras, né? Arranjar um jeito de Uhum. passar o tempo, porque eles não têm celular, eles não têm TV, eles não Sim. assistem TV.
E principalmente se não tiver outro animal. Porque às vezes quando tem outro animal, tudo bem, eles, né, vão ali, às vezes vão na frente, vão no portão latir, né? Tem gente que não mora em Uhum. apartamento, mora em casa. Os meus aqui estão se divertindo, né, latindo no portão. Eles vão no portão e voltam, né? Se divertem. Mas eu saio com eles, nem que seja assim para fazer o xixi na árvore aqui da frente, para eles poderem mandar as mensagens deles de WhatsApp. Uhum. Atualizar. Atualizar o pessoal, quem passou, quem não passou, né? Passear é o principal para cachorro, principalmente, né? Gato, às vezes, Uhum. nem liga. Às vezes é castra o gato, ele fica lá tranquilo e nem quer sair mais de casa. Alguns, Aham. outros não. Outros não. Ser castra não adianta, né? Mas assim, o que eu queria dizer é que realmente é uma bênção, viu? A gente tem. Os animais, eles se empregam. A gente não tem atualização de status. Acho que falou. Os animais, eles não têm máscara para os sentimentos deles. A maior Uhum. dificuldade na terapia floral para pet é a gente identificar o floral, porque às vezes eu dependo do dono me dizer. Às vezes eu só vou Uhum. saber na terceira consulta. Eu tinha te contado, né, do cachorro que era Grimone, e eu só fui saber na terceira consulta que Sim. nunca tinha passado a Grimone para nenhum cachorro. A Grimone é um floral para quem gosta de muvuca, né? E ele gostava, ele ficava equilibrado quando estava todo mundo em casa, o filho, os amigos dos filhos, o ex-marido né, da dona dele. Aí ele, quando não estava, quando estava só ele com ela, ele se estressava, ele tinha problemas. Então, às vezes é na terceira consulta que eu vou saber, mas eles demonstram muito fácil o Uhum. sentimento. E eles melhoram muito rápido, porque eles não têm grandes problemas, vamos dizer assim, de criança ferida, né? Que a gente trabalha no ser humano. Uhum. Eles não têm aqueles traumas psicológicos que eles vão ficar relembrando. O animal é muito o dia de hoje. O que não quer dizer que eles não pensem no futuro, né? Tem estudos de Sim. cachorros que fingiram de lobo que não queria comer aqui para comer mais tarde, sabe? Pro líder não ver, ele fingiu desinteresse pela comida e mais tarde foi lá comer. Então ele pensa no futuro. Mas não quer dizer que ele vai ficar remoendo Uhum. problemas. Então eu consigo entrar com uma terapia, entrar com floral e muitas vezes na primeira consulta resolver o problema já, porque Uhum. é mais fácil. Mas Uhum. o difícil é só saber qual é o floral, é só entender, né, qual é o floral. Mas assim, eu adoro. Eu acho que eles são sensacionais, assim, em tudo que eles mostram pra gente, né? Uhum. Mari, então é um prazer muito grande ter conversado com você. Meu, Foi uma conversa muito gostosa. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi bastante. ai, que bom, Você falou muita novidade pra gente. E eu fico fico muito feliz. feliz. Às vezes, para mim, é uma coisa simples que eu acho que já é natural, né? Porque a gente já vai fazendo Sim. isso naturalmente, e eu acho que é natural. E às vezes não é, às vezes as pessoas. Eu custei a entender que tinha gente que não entendia o cachorro, porque para mim era muito natural. Gente, é óbvio que ele tá com medo. Mas como é que você sabe que ele tá com medo? Uhum. Ele tá com o rabo entre as pernas, ele tá com a orelha baixada, e aí você tem que ir explicando a situação para a pessoa. Mas eu demorei para Aham. entender que tinha pessoas que não entendiam o cachorro. Beijo para Uhum. Verê ali, ó. Um monte de gente mandando beijo ali. Um Vou mandar beijo. beijo para todo mundo. Então, eu, em nome da MS Flores, agradeço muito por essa live. Foi muito, muito, muito bom. Como você disse, né? Para você, às vezes o assunto já é comum, já está corriqueiro. Para mim, você trouxe É, muita coisa nova. muito feliz. Eu queria É, agradecer a vocês também, viu? Eu não agradeci no começo, quero agradecer a MS Flores por estar sempre renovando né, os florais, assim, renovando o entendimento do floral, levando para as pessoas essa medicina que do futuro, vamos dizer assim, mas que é para o uhum, presente, que inclusive nesse momento que a gente está é muito necessário. Agradecer a você, a Paty, a Ana, a Vânia, o pessoal todo que é da MS Flores, que eu acho que, nossa,
É maravilhoso. É maravilhoso a gente ter isso aqui, né, no Mato Grosso do Sul, porque tem Sim, lugar que não tem associação dos terapeutas, né? E eu acho muito sim, legal. Muito bom. Obrigada, gente. sim. Depois, me manda as fotos dos livros, porque aí eu posto aqui no Stories para as pessoas verem a capa dos livros, né? Pode deixar, manda A sim. gente recomendou eles. Uhum. Para quem está assistindo, amanhã a gente continua. De segunda até quinta-feira vai ter live. Eu vou assistir. Começa às 8 horas em ponto. Amanhã a gente vai conversar com Tinoco. A gente vai falar sobre terapia floral e amamentação. Eu acredito que vai ser uma muito interessante também. A Fer também está aqui nos comentários mandando emoji. Na quarta a gente vai É, conversar com ela. amanhã eu vou assistir o seu também, quero entender bastante. Já passei dessa fase da amamentação, mas a gente acaba sempre tratando gente que está passando por esses momentos, né? Então, Sim. a gente precisa entender um pouquinho também. Eu quero mandar um beijo a todo mundo aí que está falando também, que eu estou vendo só passar. Um monte de gente aí que eu conheço. Um beijo para todo mundo. E obrigada, Gui. Obrigado. Gente, é Tchau. isso. A gente encerra a live aqui então. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença, Mari. Aí eu vou encerrar aqui Beijo. então. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, beijo.